Vamos ouvir a mensagem. Pega meu óculos para mim aí, mano. Feche seus olhos. Pai Santo, estamos na sua presença, Senhor. Sua presença. Só nos importa nessa noite te adorar, Senhor. Como sempre fazemos. Buscar a tua presença, buscar a tua face. Ouvir a sua voz. Falar da esperança que o Senhor é. Não só para nós, os homens, mas para toda a humanidade. Não só para aqueles que aqui estão. Esperança da glória. Quieta o nosso coração nesse momento. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Que se cale o homem, Ricardo, para que o teu Espírito encontre espaço em nós. Teu poder possa operar através de nós. Possamos aqui, Senhor, entender, Senhor, que o Senhor é o autor e consumador de todas as coisas. Nós rendemos graças a Ti. Te louvamos, Pai. Te louvamos, Espírito Santo, por mais esse tempo, por mais esse dia. Amado, quando Deus colocou no meu coração essa mensagem, sobre o que falar, né? Depois de tanto tempo, que a gente não faz um encontro como esse. Para mim, como pastor, olhar e ver a nossa comunidade na sua plenitude de força, como sempre foi, é uma alegria. Vocês não têm ideia de como é importante a nossa unidade, como é importante estarmos reunidos aqui nesse templo. Como foram dias difíceis, pregar às vezes solitário, pregando por uma luzinha vermelha aqui na minha frente, sem saber se as minhas ovelhas estavam ouvindo a mensagem que Deus estava colocando. Foram tempos difíceis, né? E quando eu perguntei para o Espírito Santo, Senhor, eu quero trazer a sua palavra, como eu sempre trago, mas eu queria trazer uma palavra que primeiro esteja no seu coração. E eu fiquei meditando nisso. Até que o Senhor trouxe uma palavra bem curta assim, ele disse, esperança. Eu sou a esperança. Pronto. A partir daí eu coloquei Cristo, a nossa esperança. Você está aqui para ouvir algo que primeiro passou no coração de Deus para chegar ao seu coração. Eu queria que você abrisse o seu entendimento para esses 30 minutos que eu vou falar. Para que Deus possa trazer uma mensagem pontual para você a respeito de algo que diz respeito a você. Que ao longo desses últimos 2 anos tem sofrido, né? Tem sentido na pele afastamento, talvez perdas, eu não conheço a sua história. Eu não sei o que você passou nesses 2 anos, mas mesmo que você não tenha perdido ninguém, nesse momento, às vezes a gente fica sem esperança. A gente vai vendo no noticiário, uma notícia atrás da outra, e notícias não nada boas. Quando não é uma coisa, é outra coisa. E assim você vai se inundando, né? A sua vida, ela vai ficando inundada de informações, de peso. E às vezes você incorpora aquilo para você e o medo vem e abate você. E Deus conhece os nossos corações e Ele sabe que nós precisamos, nesse culto de Natal, falar a respeito disso que Ele mandou eu falar, esperança. Infelizmente hoje nossas projeções, elas não deram certo. Mandamos arrumar, mas ela não funcionou. E eu confesso para você que antes eu ficava muito aborrecido quando alguma coisa não funcionava, mas hoje eu fico feliz. Elas não estão funcionando, você não vai conseguir ler o que eu vou ler aqui. Por quê? Por que você está feliz então, pastor? Estou feliz porque nem tudo é do jeito que a gente quer na vida. Nem tudo vai favorecer você. Ainda que você planeje, as coisas nem sempre vão funcionar do jeito que você planejou. E a gente pregou algum tempo atrás aqui, falando sobre a glória da segunda casa. O mais importante não é os telões,
não há as luzes. O mais importante dessa noite aqui é você. Você é importante. Você não é só importante para a sua família, você é importante para Deus. Deus ama você. E é por isso que nós estamos reunidos aqui. É por isso que nós preparamos as crianças, o infantil. É por você, você tem valor. E Deus, talvez você nunca tenha ouvido isso, mas é importante que você saiba que Deus zela por você e Ele, entre aspas, tá? Que é uma maneira que eu encontro de falar para você, Ele se preocupa com você. Ele tem uma atenção com você, Ele tem um olhar de amor com você. E é por isso que você está aqui hoje. Você não está aqui só pelo convite. Você está aqui porque Deus trouxe você aqui também. Existe uma vontade que Ele é soberana à sua vontade, onde Deus quer trazer uma mensagem para você. E esse é um culto para a gente trazer uma mensagem. E o primeiro verso que o Espírito Santo colocou no meu coração foi esse aqui. Está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 19, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Presta atenção, o que o apóstolo Paulo falou. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. O que ele estava dizendo? Paulo estava falando para os irmãos de Corinto o seguinte: Cristo não se limita só a essa terra. Se Jesus for só a solução dessa terra, seremos os homens mais infelizes. E aqui ele começa a abrir um entendimento nosso para que algo maior do que aquilo que nós realmente esperamos. E nós falamos de esperança o tempo todo, né? Temos esperança, esperança de um mês bom, esperança de um ano bom, esperança de um futuro, esperança de saúde, esperança. Mas eu queria perguntar para você, como foi o seu ano? Nós estamos encerrando o ano, né? Hora de fazer balanço. Como é que foi o seu ano? Como é que foi? Como é que você está? Como é que você está? Se eu te encontro e pergunto, está tudo bem com você? Você vai falar, está tudo bem. Mas no fundo, essa é a pergunta que Jesus está fazendo para você. Como é que você está, filho? Como é que você está, minha filha? Como é que foi o seu ano? Você teve perdas? Você teve lutas? Você teve desespero? Você teve desânimo? Teve dias de pânico na sua vida? Como é que você está? Como é que você está se sentindo? O que você anda sentindo no seu coração? Sabe, a gente precisa compreender algumas coisas, que é Natal. Natal. Isso aqui é Natal como é Natal em todo o ano. E às vezes a gente trata o Natal só como algo do nascimento de Jesus. Mas não, o Natal é o início de algo maior do que você imagina. O Natal é só o princípio. É o Cristo bebê que nasce para resgatar o mundo. É uma história de um início, e a gente às vezes não se apercebe que isso vai nos levar muito mais longe. Que o Natal é só o princípio de algo maior. É algo grandioso. É uma esperança que nasceu para os homens da terra. Uma promessa que Deus havia feito para os homens de resgate e de salvação. É o Filho de Deus, nascido de uma virgem, de uma mulher escolhida para poder receber no seu ventre, tocada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para que ela gerasse a salvação nossa. O nosso futuro, a maior esperança que eu e você poderíamos ter sobre a face da terra, não é a esperança de um ano bom, porque haverá anos bons para você e haverá anos que não serão tão bons. Haverá dias em que tudo funciona, haverá dias que nada vai funcionar. Então, para essa terra, entenda algo. Para esta terra, o que Deus espera que a gente tenha é fé. Para o tempo presente, fé. Para o futuro, esperança. E a gente tem ensinado aqui ao longo dos anos que esperança é o quê? É uma felicidade antecipada por algo bom que vai acontecer. Felicidade. Não é uma alegria. Alegria é momentânea. Agora, felicidade, ela permanece. Esperança é justamente isso. É a gente ter um olhar para um futuro. E
é interessante porque às vezes nós confundimos essas coisas e falamos, não, eu tenho esperança, e aí você mistura com fé, mas o ponto mais fácil de você entender fé e esperança é fé é para agora. Talvez para esse mês você precise exercitar a sua fé. Quando nós estivermos com Cristo, você não vai precisar mais exercitar a sua fé. Tudo que você não percebia com os seus olhos, você vai passar a ver. Então eu tenho fé para esta vida e tenho esperança para um futuro. A palavra de Deus diz assim, Jesus dizendo, João 16, no verso 33, ele diz assim, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava falando do presente. Jesus estava falando da vitória que ele teve sobre o mundo no tempo presente. Agora, eu estou vencendo o mundo, eu venci o mundo. O que Deus estava falando para os homens é, exerçam a fé de vocês nesse tempo presente. E deixam para as coisas futuras, que sou eu, no tempo. E quando se trata de futuro, a gente sempre fala de um verso aqui, eu escolhi esse que é bem conhecido, e a gente não tem problema de entender ele, que está no livro de Jeremias, lá no capítulo 29, no verso 11. Ele diz assim, quando Deus fala, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Futuro. Os melhores pensamentos a respeito da vida do homem não estão no coração de Deus. E não é só isso, é porque Ele quer dar para nós o futuro que a gente tanto espera. Agora, a gente precisa compreender que no mundo, nesse tempo aqui, nós teremos aflições e dores. Mas Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você também vai vencer. Para o tempo presente, para o tempo futuro, ele está falando, calma, eu sei o futuro que eu tenho para você, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que você espera. Um futuro bom, uma esperança viva. Algo que realmente nos mexe, algo que realmente nos leva. Esperar no Senhor. Esperando que Ele traga as respostas devidas no seu tempo oportuno. Jesus é a esperança viva nossa. Cristo é a nossa resposta. E a primeira coisa que Ele quer deixar claro no seu coração é, olha, se você só espera em Cristo nessa terra, você vai ser infeliz. O que Jesus está falando para nós é assim, espere em mim, não só nesse tempo, mas em todo o tempo. Em toda a eternidade. A gente tem falado e ensinado às nossas ovelhas que a eternidade, ela já começou. Ela já começou. Então, a única coisa que te prende nessa terra é a matéria, corpo. Ora está bem, ora está mal. Vai chegar uma hora que o corpo cede. Na hora que ele cede, você não morre. Você eterniza. Eternidade. Por isso que Paulo fala aos coríntios, não esperem Jesus só nessa terra. Ele não salvou você para você só ter uma vida muito boa e muito plena nessa terra. Ele salvou você para uma eternidade. Quanto tempo é a eternidade, pastor? Nunca mais. Nunca mais você deixará de existir. O resgate que Cristo fez por nós é esse. Ele é a esperança de toda a humanidade. Ele é a esperança que eu e você precisamos ter. E eu já engato no segundo verso que Deus colocou no meu coração, que está no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, do verso 3 ao 5. Presta atenção. Olha o que ele fala. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Presta atenção, só nesse primeiro começo aqui. A Bíblia diz assim que conforme a grande misericórdia de Deus, Ele nos regenerou por uma esperança viva. Ou seja, o que é regenerar? Regenerar é nascer de novo. É ter uma nova oportunidade, é produzir novamente. É formar-se de novo. Jesus, quando está tendo uma conversa com Nicodemos, ele fala assim,
é necessário que você nasça de novo. Aí ele pensa, puxa, mas como é que eu vou nascer de novo? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Não, Jesus estava falando para ele assim, você precisa nascer agora a partir de mim. Eu sou o seu novo nascimento. Eu preciso nascer em você, Nicodemos. É o que Jesus está falando conosco, eu preciso nascer em você. É preciso ser Natal na sua vida, porque o Natal é só o começo de algo muito maior. E ele deixa claro assim, olha, ele nos regenerou para quê? Para uma esperança viva. Porque existe esperança morta. Porque existe pensamentos mortos, esperanças que nós temos só, olha, eu tenho uma esperança, né? O Brasil, falando da nossa nação, a nossa nação tem esperança, porque ano que vem é um ano de eleição. Aí, nós seremos infelizes se a nossa esperança estiver só na eleição. Porque estamos esperando na terra aquilo que já é vivo. Deus nos fez de novo, nos dá a oportunidade nessa noite de você recebê-lo como Senhor e Salvador, para que você tenha uma nova vida. Para que Cristo seja o início de todas as coisas na sua vida. Que Ele não seja só uma esperança para o próximo ano. Ele seja uma esperança para um futuro seu. O que Pedro falava aqui nesses versos, ele estava deixando claro que nós iríamos receber uma herança. E ele segue o verso dizendo assim, ó, ele nos regenerou para uma esperança viva, para uma herança que jamais irá perecer, macular ou perder o seu valor. Ou seja, o que Deus está falando conosco é que aquilo que nós vamos herdar, Ele não vai estragar. Ele não vai se perder. Ninguém vai roubar de você. Cristo é a única esperança que os homens têm. Cristo é a única resposta que eu e você temos. Para todas as coisas em nossas vidas, não haverá uma outra resposta que não afunile em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O resgatador da minha alma, da sua alma. E ele fala que nós temos uma herança guardada. Que aquilo que Deus está fazendo conosco é algo para um futuro. Existe algo que vamos receber na eternidade. Para nós, os homens, é difícil você compreender uma herança guardada, mas os versos, eles vão traduzindo isso para nós. Ele diz assim, você não vai perder, você não vai macular essa esperança viva. E ele segue dizendo assim, herança guardada, grave isso, herança guardada nos céus, para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Ou seja, no último instante, no último momento, Deus vai se revelar e Ele vai entregar para cada um de nós a nossa devida herança. E às vezes a gente fala assim, nossa, eu sofri tanto esse ano, um ano de perda, um ano de luta, um ano de dores, eu vivo ansioso, ansiosa, depressivo. Eu vivo cansado dessa vida, sem esperança nenhuma, sem ânimo nenhum, sem vontade nenhuma, mas a palavra, o resgate já foi dado. Cristo é a esperança viva dos homens. É a única esperança que eu e você temos. Não adianta a gente ficar esperando nos homens dessa terra. Ótimo, precisamos ser diligentes com relação à terra. Mas você não coloque toda a tua esperança aqui. Aqui, nessa terra, você vai colocar a sua fé. A Bíblia diz assim, ó, herança guardada nos céus para nós, que mediante a fé é para onde, irmão? Você já aprendeu. A fé é para hoje. A fé é para agora. A fé é para essa semana, a fé é para este mês. A fé é para próximo ano, a fé é para agora, onde eu vou crer no sobrenatural, onde eu vou chamar à existência aquilo que ainda não existe, e onde eu vou crer que Deus está me guardando, me protegendo, me conduzindo, me levando, falando ao meu coração, e eu vou agir em cima daquilo que eu não estou vendo, porque isso é fé. E a única forma de nós agradarmos a Deus é com fé.
Porque para Ele, importa que você e eu venhamos a dar testemunho daquilo que nós não estamos vendo. Crendo naquilo que Ele fez, crendo na cruz, crendo no sacrifício. Porque o final do Natal é esse aqui, irmão. É em abril. Em abril eu vou convidar você de novo. Vai chegar um convite. Ó, o pastor está chamando. Vai ter o culto de Páscoa. Porque na Páscoa tudo se encerra. E aí o resgate está completo. Meu e seu está completo. Está completo. Então o Natal é só o início de algo que Deus está querendo fazer para você. A respeito de um futuro. Então o que o Espírito de Deus está ministrando no seu coração aqui nessa noite é a respeito de um futuro. Ele está falando de uma esperança que é real, não a esperança dessa terra, não a esperança que o seu time vá bem, não a esperança que o seu concurso saia, que você seja promovido, não é uma esperança de você ganhar mais dinheiro, não é. É uma esperança viva, de que aquilo que está para você herdar é muito maior do que qualquer coisa que você possa possuir sobre a face da terra. E às vezes nós não falamos muito disso, nós falamos de como Deus age, de como Deus atua, do milagre que Ele pode fazer ainda hoje, te curando, salvando, libertando, mas às vezes nós não queremos meditar que existe vida após essa vida. E a garantia dessa boa vida após essa vida, é Ele quem está dizendo, eu tenho uma herança para você. Eu tenho algo muito maior para a sua vida. Não espere em mim somente nessa terra. Lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa lá, Romanos 15, no verso 13. Ele diz assim, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé. Que vocês têm. Para quê? Para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo justamente o que nós estamos falando aqui. Que o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé. A alegria e paz na fé. Ou seja, a fé em que tempo? Presente. Como é que está o seu coração? Você está alegre? Você está feliz? Você está vivendo em paz ou você está vivendo em pânico? Com medo de morrer ainda? Como é que está o seu estado emocional? É o que Deus está falando conosco. Como é que está a sua percepção de futuro? Como é que está a sua percepção desses dias? Porque nesse tempo aqui, Deus tem para você alegria e paz. Mediante o quê? A fé. Eu não vejo, mas eu creio. Quantas coisas você não passou? Quantos espirros você não deu e falou, pronto, morri? Sim ou não? Deu um espirro, peguei. Né? Aí já fica pensando, vou deixar aqui minhas senhas, minhas coisas. Para esse tempo Deus tem fé para você. Deus espera que você creia. Ele é galardoador daqueles que buscam Ele. Ele é o teu protetor. Ele é a sua saúde, Ele é a sua força, Ele é o seu vigor, Ele é o teu sustento, Ele é o dono dos seus negócios, Ele é o dono da sua vida, Ele é o dono do ouro, dono da prata. Ele é a sua saúde, Ele é a força, Ele é o vigor, Ele é o menino que nasceu, Ele é conhecido como Todo-Poderoso, o Filho do Deus vivo, Ele é conhecido como rocha, como fortaleza. Ele é conhecido como a resposta, Ele é o justo juiz, Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é Natal. Ele é Natal, mas Ele também é o Apocalipse. Que quando tudo fechar e encerrar, Ele está lá. Reinando sem nenhum problema. Não tenha medo do fim de todas as coisas. Como é que você está praticando a sua fé? A Bíblia deixa claro assim que toda alegria e paz na fé
que nós temos. Aí ele diz assim, ele encerra, como Paulo é tremendo, ele diz assim, ó, sejam ricos de esperança. Que tipo de riqueza ele está falando? Ele está falando de futuro, ricos de um futuro. Eu sei qual é o meu futuro, então eu não me abalo com o que eu vivo hoje. Eu supero o que eu vivo hoje. Eu sei que o dia bom vai vir, e o dia mau também vai vir. Mas tem de bom ânimo, não foi isso que Jesus falou? Eu venci o mundo. Mas uma coisa que Deus está deixando claro no meu coração, para ministrar para você é, não perca a sua esperança. Seu futuro está garantido. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Não dê tanta vazão às coisas que você enxerga. O mundo não vai favorecer a sua fé. A ciência não vai favorecer a sua fé. Porque ainda que eles descubram todo o remédio que cure de todas as enfermidades, vai chegar uma hora que você vai ser recolhido. E aí você vai encontrar com o seu Salvador, com o seu Criador. Tem coisas que a gente não vai conseguir adiar, que é o encontro. A gente não vai conseguir adiar. Seja rico de toda esperança. Jesus é a esperança viva de um futuro bom. Ele começa a caminhar isso e ele vai direcionando essas coisas, e ele vai fazendo com que ao longo do tempo a igreja dele, que somos nós, a noiva, entenda que ele é a resposta. Ele vai cada vez mais se apresentando como solução, solução, solução. E às vezes a gente vai entrando em apuro, a gente vai relutando, não, agora não, agora não, agora não, não me envolvo, não me posiciono, não, eu vou, eu gosto, mas eu tenho aqui essa fé, essa outra fé, eu também tenho isso, mas Jesus não está preocupado com o que você está olhando para o lado, ele está falando, você está olhando para mim? Está olhando para mim? Hoje eu mandei apagar todas as luzes e mandei deixar uma luz em mim. Sabe por quê? Porque Deus falou assim, eu quero que eles olhem para um só ponto. Que eles só me vejam. E ainda que seja pela tua boca. Não quero que eles se distraiam com mais nada. Porque eu sou o Natal, filho. Mas eu também sou o fim. Eu quero que eles me percebam. Jesus está falando assim, eu sou. E por diversas vezes na mensagem, na palavra de Deus, ele fala, eu sou. Quando ele está com os discípulos dele, ele começa a ter uma conversa com os discípulos, e ele diz assim, olha, falando com os discípulos, é como se ele estivesse aqui, ele aqui na luz, dizendo, não se turbe o vosso coração, diz o texto. João 14, de 1 a 6. Não se turbe o vosso... Não fique apavorado. Tranquilidade, ok? Jesus falando com você. Ele diz assim, credes em Deus, credes no meu Pai, e crede também em mim. Aí ele fala assim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos um lugar. Sabe, ele está dizendo assim, olha, na casa do meu Pai, cabe todo mundo, fica tranquilo. Você não vai ficar sem uma moradia, você não vai ficar sem um lugar lá no céu. Eu tenho um lugar preparado para você. E ele fala assim, deixa claro, se não fosse assim, eu avisaria vocês, ó, não dá para levar todo mundo, nós vamos levar os mais bonzinhos, os que foram bons alunos, os que se comportaram, os que não pecaram, nós vamos levar esses estão salvos. Não, a Bíblia diz... que Deus falou, que Jesus falou, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Vou levar vocês todos. Não fiquem preocupados. Tem lugar para todo mundo. Seu futuro está garantido. E às vezes você passa uma vida nessa terra, lutando para comer, construir, adquirir, gasta uma energia imensa, 10, 12, 14, 16 horas trabalhando, 18 horas, quer passar, eu passo 20 horas estudando, porque você acha que a solução da sua vida é aquele concurso.
E Jesus estava falando para eles assim, fica tranquilo, eu estou indo. Ele fala assim, eu vou preparar o lugar. E ele segue dizendo assim, e quando eu for, vos preparar o lugar. Aí ele diz a frase que ecoa dentro de todos nós e tem que ecoar no meu coração e no seu. Eu virei outra vez. Aí, irmão, aí a gente pira, porque alguns têm fé para entender isso. Outros não conseguem entender que ele vai voltar. Outros não alcançam isso. Mas o que ele está deixando claro na palavra dele, e para todos os homens saberem, ele fala uma coisa que nos aquieta. Eu virei outra vez. Só que o mundo, ele está tão tecnológico, ele está tão moderno, que a gente acha que essa história é um conto. Um conto da carochinha para nós. Uma ilusão cristã. Às vezes a gente ainda não se apercebe que ele está voltando. E que o aviso que ele está dando é, eu vou voltar. Quando Noé falava assim, vai chover, os homens falavam, que está doido, nunca choveu aqui, Noé, não vai chover, não vai chover. E ele construindo uma arca, para pensar, e construindo um barco lacrado, e dizendo, vai haver uma chuva forte, vai morrer todo mundo. Se arrependam, se arrependam, se arrependam. Não. A hora que a chuva comeu, todo mundo quis correr. Aí ele diz assim, olha o que Jesus fala. Eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, vós estejais também. Você é propriedade dele. Propriedade, ele te comprou com o sangue dele. Basta que você levante sua mão e declare, eu recebo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ele virá outra vez para resgatar nós. É uma promessa. Aí olha só que interessante. E ele falando com os discípulos. E ele diz assim. Mesmo vós sabeis para onde eu vou. E conheceis o caminho. Aí ele é surpreendido por uma fala que é toda nossa. A gente fala que Tomé era um incrédulo. Mas na verdade não era Tomé o incrédulo. Era nós o incrédulo. Uma fala que é toda nossa. Ele diz assim. Tomé vira para ele e fala. Senhor... Nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que nós podemos saber o caminho? Esse é o Tomé. Essa é a igreja de hoje. Esse, por vezes, somos nós. Senhor, tudo bem, o Senhor resgatou o mundo, mas nós não sabemos onde o Senhor está. Como é que nós vamos te seguir? Como é que nós vamos andar atrás do Senhor? Jesus esperava que aqueles homens conhecessem quem Ele era. Ou a partir do tempo que ele já estava andando com eles já soubessem, tinham essa resposta na ponta da língua. Mas eles ainda não tinham a resposta. Nós também não temos. Falamos muito bem sobre isso. Pregamos de maneira hábil. Somos muitas vezes fortes na nossa mensagem. Mas a realidade quem Cristo é ainda para nós é um desafio. Aí Jesus responde com a mensagem que todos nós, o verso mais conhecido talvez, né? E desafiador para os homens entenderem. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Ele define aqui, eu sou o caminho. Quando ele está falando assim de caminho, irmão, ele está falando do percurso. Ele está falando do dia de hoje. Ele está falando dessa semana. Ele está falando do tempo presente. Ele está falando da sua fé. Ele está falando assim, eu sou todo o percurso da sua vida. Em todo o tempo de existência sua, sobre a face da terra, eu estarei com você. Sou o caminho. É por mim que você vai andar. É comigo que você vai andar. E às vezes a gente pensa assim, que eu levantei a mão para Jesus, pronto. Agora eu não preciso caminhar. Não, eu preciso andar com Jesus. Eu preciso saber quem Ele é. Como é que eu conheço alguém? Sentando e tendo tempo com essa pessoa. Me dedicando a ela. Conversando com ela. Aprendendo sobre ela. E era justamente isso que Jesus estava fazendo. Dizendo para os homens, eu sou o caminho. Em todo o percurso da sua história, da sua vida, eu sempre vou estar presente.
Não tem como você trilhar a sua história de vida sem que você esteja comigo. Eu sou a fé que você vai precisar durante toda a sua história. E ele traz uma outra definição para nós, que é muito pontual, que ele diz assim, a verdade. Sabe, irmão, você tem muitas verdades. Os homens dessa terra têm muitas verdades. Muitas verdades. Mas sabe, irmão, uma coisa que era verdade há um ano atrás, agora já não é mais. Uma verdade que era absoluta, lá atrás, agora já não é mais. Uma coisa que era, não, é assim, isso não muda nunca. Já mudou, irmão. Já não é mais assim. Já não pensamos mais desse jeito. A ciência mudou. Não, esse protocolo não, o outro protocolo. Não, mas isso era uma verdade absoluta. Não, não é mais. Os homens da terra têm todas as verdades, mas eles não têm a única verdade. De todas as coisas, o que nunca mudou sobre a face da terra é quem Jesus é. Quem Ele é. Porque desde que essa palavra foi escrita, isso não mudou. Não se apresentou um outro Jesus. Não, agora nós temos um outro Jesus, Ele está reformado, Ele está um pouco mais atualizado. Não! É o mesmo Cristo, o mesmo que morreu por amor de nós. Ele é a pura verdade da sua vida. Você pode pensar o que você quiser a respeito de fé, religião, de entendimento, da sabedoria que você tem sobre a face da terra. Mas a única verdade que não mudou é Jesus. E nem vai mudar. Por isso que ele está falando assim, eu sou a verdade. Eu sou a única verdade da sua vida. Você pode percorrer todos os caminhos, mas no fundo, no final de todas as coisas, você vai bater os olhos, olhar para o alto e falar, é verdade. O Senhor é a única verdade que eu tenho. E ele fala, ele define uma coisa, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Pode subir, louvor. Ele diz assim, eu sou a vida. Eu sou a conclusão. Depois que você percorrer a sua vida, entender que eu sou a única verdade, eu sou o objetivo final. No final eu estou lá, de braços abertos para você. Chegou, filho. Você é minha filha. Você é meu filho. E aí ele fala, vem. Porque agora você não vai só me conhecer, de me ver, mas eu vou te apresentar o seu pai. O Criador, que me mandou para resgatar você. E eu pego você e falo, pai, eis aí os teus filhos. Sabe, irmãos, de todos os mistérios que a vida pode proporcionar para nós, este é o maior de todos eles. E o homem que descobre essa verdade, descobre a vida eterna. O homem que descobre esse mistério, ele descobre a vida eterna. O maior mistério de Deus foi revelado. Os homens pensam de muitas coisas, né? Pegam uma palavra de Deus. Pastor, Adão tinha umbigo? Não sei, acho que não. Foi criado, foi o primeiro. Os homens têm muitas dúvidas, né? Pastor, esse detalhe aqui da palavra de Deus, e isso. Os homens buscam mistérios para poder duvidar daquilo que está revelado. Mas o maior mistério foi revelado. Deus permitiu que eu e você pudéssemos mencionar o nome dele. Às vezes a gente diz assim, né? O nosso linguajar. Todos os caminhos levam a Deus. Pais, como eu já respondi questões sobre essa. Não é verdade. Às vezes a gente não responde por educação. Mas não é todos os caminhos. Jesus é o único caminho. E não é religião, é fé. É fé. Ele é o único caminho.
Não tem como eu chegar no Pai se eu pegar na mão de qualquer um outro. Se você pegar na minha mão, irmão, você não chega. Mas se você pegar na mão de Jesus, você chega. Porque Ele é a única verdade, o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é a vida, Ele é o final. Em Colossenses 1:27, ele diz assim, olha só. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês. A esperança da glória. O autor de Colossenses, ele deixa claro. É um mistério Jesus estar em vocês. É um mistério isso. A Bíblia ainda fala assim, sintam-se honrados por poder falar que você é filho de Deus. Essas palavras não podem estar na boca de qualquer um. Porque o filho segue o pai. O bom filho segue o pai. O bom filho é discípulo do irmão mais velho que é Cristo Jesus. Segue Jesus Cristo. Que Jesus estava falando para todos nós a respeito desse Natal, que Ele é o fim de todas as coisas. Que se você tiver uma esperança que está reduzida somente a essa terra, a sua esperança é pouca. As coisas vão se diluir na sua frente. E quando alguma coisa dá errada, o que acontece? A gente fica zangado com Deus. Ou porque Deus levou alguém que a gente amava, ou porque a gente acha que tinha que sair, o negócio tinha que sair, o dinheiro tinha que entrar, isso tinha que acontecer, ou porque furou um pneu. Às vezes a gente fica zangado por causa de um pneu, às vezes a gente fica zangado porque não está funcionando. Aí Deus fala, não fique zangado. O mais importante não é o que funciona, o mais importante é aonde eu estou. Eu estou com vocês. Aonde vocês estiverem, Deus estará presente. Nas lutas que vocês passarem, ele é o início de todas as coisas e é o fim, é o Natal. Ele chegou para você. Ele chegou para você, nasceu na sua vida. Agora, às vezes a gente celebra o Natal, é o nascimento, o menino Jesus, dia 26 já nem lembra mais de Jesus. Ele espera que eu e você possamos celebrar isso o ano todo. A data oportuna que é essa, é só mais uma desculpa para a gente dizer, bendito seja teu nome. O Senhor é poderoso. O Senhor é o resgatador. O Senhor é o Deus forte. Nós continuamos a confiar no Senhor. Continue esperando nele, irmão. Continue esperando nele. Não entrega a sua vida à morte dessa terra. Você é um ser eterno. Continue esperando nele. Tenha esperança em Jesus. Tenha esperança que um futuro é melhor do que o dia de hoje. Tenha esperança que coisas boas batem à sua porta. Tenha fé para essa semana. Tenha fé para a resposta que Deus vai te dar nesse mês ainda. Tenha fé. Tenha alegria e paz nesse tempo. Lá no livro de Romanos, comece aí. Lá no livro de Romanos, no capítulo 5, ele vai dizendo umas coisas aqui e eu queria encerrar com isso. Ele diz assim, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí ele diz o seguinte, presta atenção, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Como é que alguém fica glorioso, se sente glorioso nas tribulações, né? Ele vai traduzir isso para nós. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança.
Sabe, irmãos, então o apóstolo Paulo, ele está falando assim, olha, tribulação, as dores, as dificuldades, tudo isso que você passou ao longo desses 2 anos, ele está deixando você cada vez mais forte, e não é para sua perda, porque o seu futuro está garantido. Ele vai levando a gente assim, a ter tribulação, depois ele fala de tribulação, aí ele fala de perseverança, ele fala de experiência, e aí eu vou trazer aqui uma fala clássica que eu aprendi aqui, você acaba se tornando um sujeito passado na casca do alho, que às vezes algumas coisas te apavoravam, agora você fala, não, eu sei em quem tenho crido. No final de todas as dores, lutas e dificuldades, você vai falar, não, minha esperança continua no Senhor Jesus. Para esse tempo aqui, eu tenho fé. A minha fé vai produzir alegria e paz. E um bom futuro para a minha vida. Ele encerra dizendo o seguinte, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Cristo, nossa esperança. Minha esperança, sua esperança. Única esperança que eu e você podemos ter sobre a face da terra. De que todas as coisas continuam debaixo de um controle. Chegou o Natal, depois do Natal tem a cruz. E é na cruz que ele fala, vocês são meus. Todos vocês. Na casa do meu Pai tem morada para vocês e para o mundo todo e para aqueles que levantarem a mão e dizerem, eu sou de Jesus. Jesus é a nossa esperança, amém? Aleluia. Feche seus olhos.